Irmãos, eu cresci, né? Eu não nasci assim num lar cristão, mas eu fui capturado muito cedo. E nesses tempos de Natal eu ficava nervoso, porque era criança que a gente sempre participava dessas coisas. Estou vendo aqui esse enfeite, daqui a pouco vai ter uma programação especial para você. Eu lembro que nossas tias ensaiavam, era 2 meses antes. E aquela luta, né? De cara, menino, aquele negócio todo. Mas chega nesse dia o auge deles. Estão ali, mas estão nervosos. Mas vai dar tudo certo. Amém? E o fruto lá naquele tempo permaneceu em mim, frutificou. Eu não me vi mais fora do contexto de igrejas. Eu creio que você que traz seu filho para esse ambiente, ele cresce ouvindo, está brincando, está olhando para a parede, às vezes pega no celular, mas a palavra está entrando e está gerando frutos aqui. Então permaneça, confie em Deus, traga, teus filhos permaneçam até quando eles estiverem maiores. Aí depois é eles e Deus, amém? Aleluia. Olha só, hoje é Natal, irmãos. Glória a Deus, Feliz Natal para todos. Mandei muitas mensagens, talvez não chegou para você, mas eu quero aqui de púlpito dizer Feliz Natal para você, viu? Você que está na live, que voltou agora recente, Feliz Natal. Nesses tempos as pessoas comemoram o Natal, né, de uma forma aí, né? Só se preocupa com champanhe, com peru. Cadê o peru, Chester? Né? Nossa preocupação não é essa, não. Nossa preocupação, irmãos, é importante lá, mas é a essência do Natal. Diga comigo, essência. Existe uma essência para nós, um significado. Estamos aqui para lembrar que Ele veio por amor a nós, amém? A vinda de Jesus para cá, para a terra, foi por amor. Esse amor incondicional. Ele veio o quê? Nos fazer filhos e trazer para a nossa vida um sentido de viver. Antes nós não tínhamos mas condições, porque a condenação era instantânea. Nós nascemos de um mundo caído, mas Deus veio, Jesus fez carne e nos trouxe uma nova perspectiva, um novo sentido de viver. Diga glória a Deus por isso. Amém? Olha só, é motivo de alegria. Olha, o unigênito veio e se tornou primogênito. Ele era o único filho. E depois ele se tornou o quê? O primeiro. Para quê? Para que eu e você fôssemos os demais filhos. Então ele é o primeiro filho. Então olhe para o lado e diz assim, você é muito amado do Senhor. Olhe para o lado agora. Declara assim, olha, Ele veio por você. Tem todo sentido, irmãos. Nós somos filhos de Deus, graças ao poder supremo de Jesus. Nós somos a família do Senhor agora. Amém? Você crê nisso? Sua família é do Senhor. Você faz parte de uma família poderosa. Você acha que você é governado pelo mundo aí, pelo presidente, governador? Não. Você tem um dono. Você tem um pai. Sua vida é governada por Ele. Diga amém. E eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías. Eu quero que você se coloque de pé agora. Não estava na mensagem aqui, mas é uma coisa que você vai profetizar hoje. Se coloque de pé rapidinho. Não vou ser muito longo não. Isaías 9:6. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre o quê? Sobre os seus ombros. E o seu nome será, diga comigo, maravilhoso. Diga mais alto, conselheiro. Diga Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você pode orar 1 minuto com alguém que está do seu lado aí. Abraça ele agora. Ore junto, diz assim, Senhor, Tu és maravilhoso. Começa a orar. Começa a declarar para o Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso em minha vida. Meu Deus, Tu és o meu conselheiro. Diga para Ele, o Senhor é meu Deus forte, o Deus da minha casa. Diga, o Senhor é o Deus, o Pai da eternidade. Eu tenho vida aqui e tenho vida na eternidade pelo Senhor.
e o Senhor é o príncipe da paz. Você toma primazia hoje da minha família, Jesus, da minha vida. O Senhor é o centro, o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então declaramos sobre as famílias da aliança que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é conselheiro das famílias, o Deus forte que nos protege, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Você pode dizer amém? Aplauda Ele bem forte nesse dia. Aleluia. Você está num ambiente profético. Tudo que você fizer aqui terá um resultado sobrenatural. Pode sentar. Isso, não canse de profetizar coisas boas sobre a sua família hoje. Nós temos uma essência, irmãos. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Tem muita criança aqui. E como eu falei para vocês, eu cresci nesse ambiente. Só que eu fui enganado, irmãos. Mas eu vou falar um pouco sobre isso depois. A leitura da mensagem de hoje está em Lucas. Lucas 2, de 1 a 12. Nós vamos ler 12 versículos, mas de forma rápida. Não se preocupe não, que vai dar tempo para todo mundo. E, gente, eu quero pedir alguma compreensão. Hoje é um culto especial. Então assim, eu não quero que você fique olhando para o relógio. Mas você não vai sair daqui de madrugada não é vigília não. Tá bom? Mas é especial. Então, nos dê uma paciência um pouquinho a mais aí, tá bom? Tem muita coisa boa para você ouvir e degustar nessa noite. Amém? Olha só, Lucas 2, de 1 a 12, diz assim, ó: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, o quê? Convocando toda a população do império, por quê? Para recensear-se, alistar-se. Olha só, 2, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era o governador da Síria. 3, todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Diga comigo, José. Pois é, José vai ser um personagem dessa mensagem, né? José também subiu a Galileia, na cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. 5, não perca comigo, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. 6, estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. 7, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. 8, havia naquela mesma região, lá pertinho, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. 9, de repente, um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. 10, o anjo, porém, lhes disse: ei, calma, não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. 11, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Diga aleluia. 12, e isto vos servirá de sinal. Dos pontos, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Feche os olhos. Senhor, Espírito Santo de Deus, fala com ele, fala com ela, que a essência do Natal possa ser agora revelada em seus corações, e que eles possam celebrar e se alegrar, porque o Senhor nos ama muito. Fala com eles, que haja libertação, salvação, cura interior, que cada lágrima aqui, Senhor, derramada neste lugar, seja colhida pelo Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Você conhece essa história aqui? Eu desde criança já me contava sobre isso, e a gente fica naquele imaginário lindo, né?
Puxa, a gente fica imaginando os pastores lá, o anjo aparecendo. Só que, em nossa cultura brasileira, toda vez que os anos vão se findando, o sistema, o comércio e o mundo nos apresenta símbolos que mexem o quê? Com o nosso imaginário também. Então tem muita gente que não sabe disso, irmãos. Muitas crianças em que essa verdade absoluta ainda não chegou nelas. O que são apresentadas para elas? Papai Noel, árvore de Natal. Mamãe, cadê a árvore? É a pergunta, né? E os presentes, né? 3 símbolos fortes do Natal. Eu até concordo com o presente, eu gosto de presente. Quem gosta de presente aí? Gosta? Então, mas assim, é melhor dar do que receber, tá? Então me dê uns presentes. Irmãos, pois é, eu vou falar, o comércio faz isso. Ei, Papai Noel. Aí tu vai no shopping e tá lá, né? Aquele ator. Árvore de Natal, presentes. Eu estou aqui para falar do que realmente significa o Natal para a humanidade, para essas crianças aqui. Todas as vezes que você pensar no Natal, lembre-se, você vai olhar para o céu e vai dizer: Jesus é o sinal do céu de que Deus nos ama. Vamos repetir isso, olhando para o céu agora, olhando para as lâmpadas. 1, 2, 3 e diga assim: Jesus é o sinal do céu de que Deus nos ama. Jesus é Jesus. Jesus é o principal, é a estrela maior do Natal. Nada, tudo é ofuscado pela glória do Senhor Jesus. E nós que temos essa verdade, precisamos prossegui-la, precisamos dizer em todos os cantos desse bairro, dessa cidade, desse país, que existe uma essência, que existe uma verdade que não pode ser coberta. Jesus é o sinal do céu de que Deus nos ama. O Senhor conhece cada dor do seu coração, cada decepção, cada lágrima derramada, e Ele se importa. O Senhor disse lá em João 10, diz assim, ó: eu vim para que tenham vida, e vida em... Vamos repetir de novo esse versículo poderoso, ó. O João 10, diz assim, ó: o ladrão vem somente para o quê? Roubar, matar e destruir. Aí o Senhor vem dizer, ó, mas eu vim para que tenham o quê? Vida, e tenham em abundância. Então se agarre nessa verdade. Se agarre, o Senhor falando assim, ó, eu sou a vida, eu sou o caminho, é por aqui, não é por lá. Então Ele nos ama muito e faz questão de nos falar essas verdades todos os dias. Aí você pensa em tempos de festa, mas acontece catástrofes, acontecem acidentes, e muita gente acha que é Deus falando, olha só que Deus permitiu fazer isso, que Deus é esse, porque hoje esse acidente aí eram crentes, por que Deus permitiu essas coisas? Você deve ter ouvido isso de a boca de alguém perto de você, nos noticiários. Ei, mas é uma mentira, é uma falácia do diabo. Você sabe quem está por trás? Quem tem destruído as famílias? Quem tem destruído os relacionamentos? Quem tem tirado a paz interior das pessoas? E a saúde? Quem está por trás de todas essas enfermidades? Você sabe? Tudo procede do maligno. O diabo é o responsável. Não é vontade de Deus que todas essas coisas aconteçam. Não foi vontade dele. Foi tudo perfeito, irmãos. Mas o Filho de Deus se manifestou mesmo com isso. Para o quê? Para desfazer as obras do diabo. Ele veio para dar vida e desfazer. Ele pega o errado lá, ele conserta, ó. É desse jeito que tem que ser feito. Ele desfaz para melhor. Nós ainda vivemos em um mundo caído. Não pense que nós não teremos aflições aqui, irmãos. Mas Ele falou, ei, tem bom ânimo. Olha para o lado e diga assim, ó, ei, tem bom ânimo. Permaneça. Olha só, Deus nunca planejou que sofrêssemos. Ele quer o melhor. Ele ama nos presentear. Ele ama ver você sorrindo. Ele ama ver você alegre.
Ele nunca planejou que sofrêssemos com tsunamis, furacões, terremotos. Ele nunca desejou que houvesse doenças e epidemias. Não estava no plano de Deus. Mas tudo foi consequência do pecado. O pecado veio, deturpou, inflamou, envenenou as coisas. Quando Adão foi criado, Deus colocou, ele no paraíso, onde não havia o quê? Nenhuma dessas calamidades. O jardim era perfeito. Era só ir lá, Denilson, colher, comer, desfrutar, descansar, brincar, relacionar. Perfeito. O primeiro homem vivia em perfeita felicidade. Nós estamos numa live aqui todas as manhãs falando sobre isso. Adão tinha a glória de Deus. Quando ele andava pelo jardim, os animais olhavam ele e falavam: olha, é o próprio Deus. Só que não, era o homem andando no jardim com a mesma glória, a mesma sintonia. E naquele baile, naquele jardim, naquele pátio de playground, Deus e Adão brincavam à tarde, no final da tarde. E era uma harmonia de espírito. Tudo o que Deus disse foi: ei, todas essas árvores do jardim são para você. Pode comer livremente todas elas. Mas olha para mim, Adão. Eva, cadê tu? Entretanto, para mostrar que você me honra e reconhece que eu sou a fonte de todas as coisas da sua vida, olha para lá. Aí eles olharam. Está vendo aquela árvore ali? Não coma dessa única árvore. Olha o pomar. Tem muita, mas sabe aquela ali, ó? Aquela ali é minha. Foi a primeira que eu plantei. E eu primo pelas primícias. Sabe? Desfruta de tudo, mas não toca naquela. Essa árvore chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você certamente conhece essa história. Aí o diabo veio, com ciúme do homem, com ciúme da glória de Deus no homem, porque o homem foi criado pelo sopro de vida do próprio Deus. Então existe vida de Deus dentro de você. E o diabo não foi assim. E tudo que Deus fez com o homem, o diabo falou: era para ter sido comigo. Eu estou com inveja. Eu vou fazer de tudo para que esse propósito não se estabeleça. E que esse ser que Deus chama de homem saia desse plano perfeito. Eu vou fazer de tudo. O que o diabo fez? Ele tentou a mulher. E eles caíram no pecado. Quem está entendendo, diga amém. Estou contando aqui uma história, fazendo um histórico aqui, irmãos, porque nós vamos chegar em pontos poderosos. Eu falei de 3 símbolos que o mercado, o mundo quer enganar as pessoas, dizendo que o Natal é isso: Papai Noel, árvore de Natal e presentes. Nós vamos chegar agora, eu vou te mostrar quais são os verdadeiros símbolos do nosso Natal. Olha só, o diabo vem e tenta a mulher e eles caem no pecado. De um casal, o pecado se espalha por toda a humanidade. Diga assim: até hoje. Diga, pois é, de lá vem se arrastando essa herança decaída. Deus odeia o pecado, mas Ele amou o homem. Ele ama o homem. Qual foi o plano para consertar esse problema do pecado, irmãos? Você sabe, né? Eu quero reforçar para você. A solução de Deus para o conserto desse problema chamado pecado, diga comigo: Natal. Natal. Pois é, o nome do plano de Deus para o conserto do homem com o Pai se chama Natal. Natal. O Pai enviou seu único Filho para morrer por nós na cruz. Na cruz, Deus separou você do seu pecado. Você estava misturado, estava impregnado. Quando Jesus vai na cruz, Ele faz a separação entre você e o pecado, porque Ele assume tudo.
Depois eu vou tocar um pouco mais nesse assunto. No Velho Testamento, se você pecasse, você deveria levar um cordeiro ao templo. Quero chamar aqui Danilo, rapidamente. Antigamente, toda vez que nós pecávamos, nós tínhamos que levar um cordeiro. Pensa em bando de cordeiro que tinha que ter, né? Só que aí existia o sacerdote, você sabe dessa história. Só que eu vou fazer uma demonstração assim ilustrativa para que você pegue isso e não esqueça, tá? Então o homem passava o ano inteiro preocupado: meu Deus, Deus vai me abençoar ou não? Eu pequei, tá? Aí tinha lá, você precisa então consertar isso. Como? Pegue um cordeiro mais bonito, o sem defeito, o mais branquinho, alvo mais que a neve. Só de raiva, só de mal. Pois é, pega o mais branquinho, traz para mim. E aí, está aqui o cordeiro. Mas ele veio de preto hoje, mas tudo bem. E aí, está aqui. Eu era esse homem, chegava na presença do sacerdote. Está aqui, ó. Eu quero me redimir. E aí, faz bé. Pois é. Esse cordeiro deveria ser sem defeito, para tipificar um Salvador que viria sem pecado. Como é que era feito isso? Aí o sacerdote vinha, analisava, faz assim. Isso, olhava as pernas, olhava tudo, os pelos, tudo. Eu aceito, está perfeito. Então, o que ele fazia? Ele impor, botava as mãos em cima do cordeiro e ele orava. E nessa oração os pecados do homem era transferido para o cordeiro e a inocência do cordeiro passava para o homem. Depois disso, o cordeiro era imolado. Tchá, tchá. Uma salva de palmas para o meu cordeiro favorito. Essa era a simbologia, o cordeiro perfeito. No dia em que João Batista, lá no Novo já, ele estava batizando as pessoas lá. Era um homem de Deus. Muita gente seguia ele. Ele sempre falava: ei, eu estou batizando aqui, mas vai ter um dia que vai vir um homem que vai batizar não com águas, mas com fogo, e que eu não sou digno de nem de desatar aos nós da sua sandália. E quando chegou o dia, ele estava lá naquele lugar. Muita gente estava sendo batizada por João Batista. E Jesus, eu assisti essa cena na novela, na Record. Jesus vindo de longe. E tu sabe quando o crente sente o outro, né? O crente sente a essência. João Batista, mesmo de longe, sentiu um arrepio. Opa, tem alguém aqui entre nós. Quando ele olha para o horizonte, lá vem aquele Cordeiro de Deus, de longe. E ele: se preparem, é ele, aquele a quem eu falava para vocês. Vai se cumprir hoje, vocês são privilegiados. E o pessoal tudo: quem? E Jesus chega. E João Batista chega: não, me batiza logo aqui, por favor. Ele falou: não, a honra é toda tua, homem de Deus. Tu tens sido fiel. E Jesus foi batizado naquele dia por João Batista. Quando ele foi batizado, os céus se abriram. Uma pomba, né, começou a voar ali sobre uma voz. Diante de todas aquelas pessoas falaram: eis o meu filho amado. Olha, eu faço questão de falar para todos vocês: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. É ele. E o pessoal começaram a adorar o Senhor. Jesus foi o sacrifício final. Porque era todo ano, irmãos, esse negócio aqui com Danilo, todo ano. Quando chegava em novembro, Danilo, o pessoal ficava: eita, lá vai. Como Jesus veio, ele foi o sacrifício final. Ele se transformou no Cordeiro perfeito. E ele encerrou
todos esses sacrifícios. Não precisamos mais fazer penitências ou boas obras para impressionar a Deus, pois o Filho foi imolado como cordeiro na cruz por nossos pecados. Toda a punição que merecíamos por nossos pecados foi colocada sobre ele, tudo. E foi um peso muito forte, muito. Hoje, quando você coloca a sua confiança em Cristo, no momento que você está ouvindo essa mensagem e você está crendo no seu coração, a troca do Calvário se consuma na tua vida. Desde lá, essa palavra tem feito efeito em muitas vidas. Muita gente tem sido salva e essa mensagem precisa ser sustentada até que Ele venha. E você e eu fazemos com que essa obra se consuma, essa palavra permaneça e faça o efeito poderoso. Ele levou todos os seus pecados para que você receba a justiça dele. Ao receber essa justiça, estamos aptos para receber todas as suas bênçãos. Diga amém. Você não recebe porque você é bonito, porque você é alto, porque você tem dinheiro, porque você faz caridade. Não. Diga comigo, eu só recebo porque Ele é bom. Ele ama te dar as coisas. É por Ele, por causa dEle, tudo vem dEle. Essa que é a graça maravilhosa, onde nós colocamos os nossos joelhos em oração e temos a ousadia de pedirmos coisas para Ele. Agora, pela sua graça, nós não merecíamos, mas agora pelo seu Filho amado Jesus, nós somos chamados de justos. Nós recebemos as bênçãos e nós somos ouvidos. Por isso, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de desistir daquelas pessoas lá que você está sempre evangelizando. Não desista, a palavra está sendo gerada nos seus corações. Permaneça e fique lá, porque Ele é bom, porque Ele é demais. É essa a graça de Deus, é esse o favor imerecido sobre nós. Podemos orar e receber as bênçãos que não merecíamos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês alguns sinais do Natal. Eu falei, Papai Noel, árvore de Natal e presentes. Isso não faz parte dos sinais. O primeiro sinal, diga comigo, o sinal do Salvador. Pois é, o primeiro sinal do Natal, quando você começa a ouvir e alguém te pergunta sobre o que você acha sobre o Natal, você vai falar para ele: o primeiro sinal do Natal eu vou falar do Salvador, porque sem Jesus não existiria essa esperança. Ele é o Salvador. Durante a noite, vamos ler o versículo 8, Lucas 2, versículo 8, rapidinho, projeta para mim, é rapidinho, porque nós vamos agora destrinchar naquela história que eu falei para vocês. O primeiro sinal do Natal, bem forte em nossos corações, precisa ser o Salvador. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Subitamente, naquele dia, naquela noite, a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Sabe aquele brilho forte? Onde há presença de Deus, aonde há a presença do Senhor, as trevas, então aquela imensa escuridão daquela vigília, daquela noite, ficou claro, a presença de Deus brilhou naquele lugar. Diga assim: é assim que acontece comigo. Diz: é assim que acontece comigo. Sabe por quê? Você é a luz desse mundo. Aonde você vai, as trevas vão batendo em retirada. Aonde você vai, a paz de Deus prossegue, a paz de Deus acompanha. Os demônios começam a ficar incomodados e vão ter que sair, porque você é luz do Senhor. A glória que está no Senhor também está sobre mim.
está dentro de mim. Pois é. Então naquele dia eles ficaram com medo. Então o anjo falou assim: ei, calma, não temam. Aí ele apareceu e disse: sabe o que? Porém, o versículo 10: não temais, eis que agora eu trago uma boa nova para vocês. Calma, eu trago uma boa nova de grande alegria. Vai ser para todo o povo. Esse todo o povo aqui é para toda a humanidade. 11: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Diga: o Salvador. Não esqueça disso, é o primeiro sinal do Natal. Lá na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aí o anjo anuncia o nascimento de quem, irmãos? De um juiz aqui. Eu falei um juiz? Eu falei um Salvador. O juiz vem para o quê? Para julgar. Deixa eu ver se tu é apta mesmo. Vamos ver o que tu fez. Defesa, acusação. Não. O anjo veio anunciar quem? O salvar. E o Salvador vem para quem? Para imediatamente. Ele não quer saber. Eu vim para salvar. Eu vim para dar vida, Silvio. Eu estou aqui para dar vida em abundância para vocês. Você não está diante de um juiz. Ele não quer saber o que você fez ontem, a tua vida pregressa. Não estou aqui para acusar você. O mundo já faz isso. Nós estamos aqui para dizer para você que tem esperança, que existe uma vida próspera e abundante para você e sua família. O anjo anunciou o nascimento de um Salvador. Um Salvador não nos ensina como ser salvos. Ele vai e salva. Diga amém. Só que isso foi profetizado lá no Velho Testamento. O Velho Testamento sempre apontando para o Novo. Isaías 25:9 diz assim: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus. Em Isaías, em que esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isso lá anos e anos atrás, o profeta Isaías estava cantando a pedra. Alguns pensam que Jesus veio apenas para salvar do inferno. Tu acha que Deus ia criar o homem para quê? Não, é só para não ir para o inferno. Tu acha que é só isso? Não, seria um destino medíocre. Ele nos livra sim, porque nós estávamos sem essa conexão. Essa conexão foi quebrada por Adão e Eva, pela desobediência. Só que quando ele vem para a terra e se entrega e vai à morte e ressuscita ao terceiro dia, Ele nos livra, Ele nos dá esperança e nos livra da condenação do inferno, para aqueles que reconhecem esse sacrifício. Ele nos tira da possibilidade de passarmos uma eternidade agonizante e triste no inferno, e nos dá um passaporte para reinarmos com Ele nos céus. Mas é muito mais amplo do que eu estou te falando. Não é só questão de céu e inferno. Ele nos salva todos os dias. Você sabe o que é ser guardado todos os dias? Você sabe como é ser protegido todos os dias? Essa salvação nos acompanha em tudo, Danilo. Em todas as tuas decisões, em todas as tuas petições. Quando você está necessitando de algo, Ele está lá. Essa salvação é todos os dias. Ele nos salva da enfermidade. Ele nos salva da pobreza, de um casamento ruim e do lamaçal de pecado. Cristo em vós, a esperança da glória.
Existe algo dentro de você que está contigo todos os dias, e você tem esse livre acesso para estar falando. Os teus passos são guiados por Ele, e isso nós não tínhamos, irmãos, mas hoje nós temos, graças ao Salvador. Diga: o Salvador. O nome de Jesus significa Salvador. Ele nos salva de tudo o que Deus condena. Ele te conduz em ter uma mente e um coração puro, e a cada vez mais o pecado deixar de ser frequente em sua vida. O que, Betão? Tu peca? Deixa eu te falar se eu peco. Pois é. Quando eu penso que eu não era para ter feito, eu já fiz. Pelo pensamento, pela vista, pelo falar, pelo ouvir. Então, irmãos, mas só que tem um detalhe. Antes nós não fazíamos questão, porque o pecado fazia nosso estilo de vida. Eu vou pecar mesmo, para que eu vou fazer? Hoje não. Nós não temos prazer no pecado. O pecado para nós se tornou o quê? Uma pequena pedra de tropeço. Talvez eu escorreguei hoje, eu nem saí de casa, mas minha mulher pode ter falado um negócio para mim lá. Ixi, rapaz, falei, pequei. Pois é, só que é um erro de percurso, não é meu estilo de vida mais. Então, gradativamente, o Espírito Santo vai te limpando, vai tirando a poeira do mundo, e o pecado vai se tornar um pouco menos frequente na sua vida. Você vai ter um alerta com você, vai ter alguém para dizer assim: ei, não é assim, não é mais desse jeito, não é por aí, esse lugar aí não é mais para ti. Ei, cuidado, ei, prossiga, ei, para. Isso faz diferença em nossas vidas. Ele te salvou da escravidão de Satanás. Antes nós éramos marionetes, o diabo pintava e bordava com a gente. Hoje não. Jesus nos salvou da escravidão de Satanás. Jesus não é apenas o Salvador, Ele mesmo é também a nossa salvação. Ele é o nosso médico, Ele também é o nosso próprio remédio. Diga assim: Ele é meu representante. Pois é, quando mexem contigo, mexe com Ele. E o diabo não ousa contra Ele. Então você está guardado, você está blindado pelo Senhor. Quando Ele olha você, Ele não olha mais a Denilson com uma camisa bonita, Ele olha Jesus com uma camisa bonita. Nossa, Jesus está usando óculos. Então é Jesus purinho na vida do AD, na sua vida, na minha vida. Amém? As trevas estão ali, torcendo para a gente errar, mas ela está olhando aqui muitos Cristos. Olha lá Jesus, olha Jesus nele, olha Jesus nela, e Ele não ousa tocar em nós. Diga então, primeiro sinal, o Salvador. Segundo, a manjedoura. Diga comigo, manjedoura. Pois é, eu quero dar um parabéns para quem fez, manualmente aquela manjedoura. Está muito bonita. A manjedoura de Jesus. Ele chegou naquela cidade e não tinha mais lugar. Ele bateu em uma pousada e disseram não. E bateu em outra e não tinha mais vaga. Um vizinho olhou aquele casal e aquela mulher gemendo e falou assim: não, preciso ajudar ela. A minha casa é pequena, não tem, mas eu tenho um lugar. Talvez eu vou oferecer. Talvez, se eles quiserem. Deus usando aquele homem. E aí chegou, ofereceu. José nem pensou duas vezes: aonde, mano? Cadê? E Maria estava sofrendo já. E ela chegou naquelas palhas. Vai imaginando comigo aquele negócio que os bois comem, secos, cada animal no seu quadrado. Só que quando entrou aquele casal em cima daquele burrinho, todos os animais pararam para olhar. Ninguém fez zoada. A galinha parou de cocoricar,
O boi parou de murmurar. Murmurar? Rugir. E aquela mulher gerou Jesus e colocou dentro de um coxo, irmãos. Ali é uma manjedoura, é um nome bonito. Mas hoje isso ali se chama o quê? Coxo. Diga comigo, coxo. Não é o marido da coxa, não. É o lugar onde os animais vão lá para comer. Eles colocam a ração, ó. Antigamente era feito de cimento, de madeira. Não era para pessoas dormir dentro. Mas existe um significado poderoso. A Bíblia não erra, irmão. Lucas 2:12. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. O anjo disse que os pastores encontrariam uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura, um coxo. No dia de Jesus, ela era feita para colocar, e até hoje. Só que, olha só isso aqui poderoso. O Senhor nasceu dentro de um coxo, que é o que serve um coxo? Para colocar alimento. Diga comigo, alimento dentro. E os animais se dirigem para o que? Se alimentar. Então, o Senhor nasceu em um coxo para ser o alimento do seu rebanho. Nós vamos todos os dias nos alimentar do Senhor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. João 6:51. Aí os anjos falaram para os pastores: olha, na cidade de Davi encontra uma manjedoura, que vai nascer o menino enrolado em faixas. Mas e aí os pastores olharam para ele, e a luz apagou e falou assim: mas tem tantas manjedouras por aqui. Mas vamos, se foi Deus falou com a gente, Ele vai nos guiar. Para compreendermos isso, precisamos conhecer a profecia. Mais uma profecia, Miqueias 5:2. Uma profecia feita há 700 anos antes. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E tu, Belém, e tu, Betão, de mim, através da minha vida, sairá o que? A palavra. Através de você. Muitos podem duvidar, muitos podem desdenhar de você, mas não se inferiorize. Você é muita coisa diante de Deus. Deus tem uma primazia, um apelo, um zelo especial sobre você. Através de você, muita gente, muitas crianças, muitas famílias virão aos pés do Senhor. É por isso que você precisa permanecer. O alimento que você está se alimentando agora vai servir para muita gente. Belém significa o quê? Casa de pão. E Efrata, ou Efratá, significa frutificação. Naquela cidade, o verdadeiro pão do céu veio. O pão veio para quê? Para nos nutrir, a fim de que nós frutifiquemos para Deus. Você se alimenta para alimentar. A palavra tem que germinar em você primeiro. É legal falar de Jesus, mas esse Jesus, como é que está aí? Não fale sobre, fala sobre a sua vida, o que Deus tem feito na tua vida. O Verbo se fez carne e veio habitar entre os homens. Diga comigo, manjedoura. Então o primeiro sinal é o salvar, e o segundo é a Pois é, nada de árvore de Natal.
Negócio de Papai Noel. Mas tem um terceiro. Diga comigo, a virgem. Pois é, eu vou falar dessa mulher, a Maria. Terceiro sinal, o sinal da virgem. Está lá? Quando Adão desobedeceu a Deus no jardim do Éden, Beto, mas não foi Adão, mas ele foi complacente. Ele deixou. Então, a tua omissão compromete a coisa. Marcelão, eu te falei 35, né? Calma, está terminando. Pois é, lá no Éden, quando Adão desobedeceu a Deus no jardim, o pecado contaminou o quê? O sangue. O sangue dele contaminou o sangue de toda a humanidade. Até o meu, Beto. O teu também. Estava contaminado. Estava. O meu também. Consequentemente, por causa do pecado de Adão, todo homem que nasce a partir dali, já nasce com o sangue contaminado. E as crianças, se nasceu aqui na terra, já nasce contaminado. Mas elas não fizeram nada. É uma herança maldita. Não importa quão boa uma pessoa seja, o pecado está no seu sangue. O plano do Senhor teria que acontecer com um redentor de sangue puro. Diga puro. Pois é. Betão, mas se um dos discípulos fosse sacrificado, não ia, porque eles já nasceram aqui, já foram contaminados. Mas eles aceitaram Jesus, andaram com Jesus, mas eles tinham esse contato com o pecado. O sangue sem pecado, para poder pagar o preço da nossa libertação. Então o diabo veio ilegal para a terra, ele veio com uma estrela caída. Diga, estrela caída. Então ele não é daqui. Então Jesus, que não é ilegal e nem incoerente, ele tinha que vir de forma humana. Ele não podia ser como o diabo. Jesus está em tudo certinho, toda na lei. Ele não dá brecha para ninguém, irmãos. Então, esse sinal foi dado pelo profeta Isaías 7 séculos antes de Cristo. Olha só. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ou seja, então Jesus tinha que vir à terra em forma humana. Só que ele não podia triscar no sangue. E agora? Porque ele podia muito bem, pastora Joana, falar: José, levanta, molha o rosto, vai lá na cama e tem contato com a tua mulher Maria. Só que José também. Então o próprio Espírito Santo de Deus. E eu vou te explicar uma coisa científica aqui. Eu não sou cientista, mas eu entendi tão claro isso aqui. Então, quando nós lemos essa profecia, o nome dele se chamaria Emanuel. Diga, Deus conosco. Pois é. A nossa salvação não viria pela humanidade, viria através de uma impossibilidade. Olha só, que milagre era esse? Esse sinal extraordinário foi dado pelo próprio Deus. Uma virgem sem contato sexual iria conceber esse milagre. Me explica, Beto. Maria nasceu aqui, então ela tinha um sangue corruptível. Boa. Como pode uma virgem ter um filho? Vamos lá. Mulheres que já tiveram bebês, mulheres que já vão ter bebês, né? Eles não te contaram isso. O bebê, durante a gestação, não recebe uma única gota de sangue da sua mãe. Tu sabia? Tu pensava que era Thalita, sangue de Thalita, passando para tua filha. Não. Como é que é isso? Eu crente que era, mas não é.
O bebê, durante a gestação, desde a sua formação, ele não recebe uma única gota sequer do sangue da sua mãe. Escute isso aqui. Na formação do corpinho, o sangue também é produzido, assim como os outros órgãos. Ele é produzido, Danilo. E não é o sangue da mãe sendo transferido para o filho, não. Assim como os órgãos, coraçãozinho, tudo. O sangue também foi criado. E vai ser por meio da placenta, diga placenta, para não esquecer. O bebê vai receber o que da mãe? O sangue? Não. Nutrição. A mãe toma um suco, ó, o suco. Proteínas, carboidratos, mas nenhuma gota de sangue. Depois, a placenta, ele vai tomando esse suco ali. Vai tomando, comendo. A mãe come o pão e aí vai para o filho. A mãe come um bolo, aí tem os nutrientes, os carboidratos, né? Depois a placenta faz o que com isso? Ela purifica o sangue que não veio da mãe e transfere o que? As impurezas para o sangue da mãe. Olha só, ela não recebe o sangue, mas as impurezas ela filtra e transfere. O feto fica intacto. Você ficou intacto 9 meses. Teve uns que nasceram em 8. Uns apressados nasceram em 6, né? Pois é. Você estava blindado, um cuidado do Senhor na placenta. Nenhuma impureza ficava com você lá. Então, ia para o sangue da mãe e era expelida pelo suor. Por que é importante explicar isso? Porque se Jesus tivesse recebido do sangue de Maria, ele teria recebido a semente do pecado. Aonde? Presente no sangue de Maria. Se Jesus tivesse tido um pai humano, teria recebido da mesma semente por meio da semente de José. José também recebeu um sangue contaminado, irmãos. Então, Jesus precisava vir sem misturas. Diga comigo, ele é o Cordeiro de Deus, incorruptível. Pois é. Então foi dessa forma que o nosso Jesus veio à terra puro, cresceu puro, permaneceu puro. O homem que andou sobre as águas foi acariciado em sua infância por Maria. O próprio Deus encarnou em um homem. Toda criança nascida desde Adão, como eu e você, nasceu com uma semente de pecado. Infelizmente, nós não tivemos culpa. Foi uma herança, como eu falei para vocês. Assim, Jesus precisava ser filho de Adão também. Todavia, não podia ter o pecado de Adão. Ele tinha que ser filho de Adão, mas não ter o pecado de Adão. Então, Deus providenciou que a virgem ficasse grávida. Não vou entrar em detalhes, irmão. Deve ter sido muito conturbado para José. E hoje sabemos cientificamente que nenhum sangue de Maria passou para Jesus. Olha só, essa semana eu fiquei muito fera nisso aqui, porque o Marcos precisou de bolsas, né? Aí, que sangue é esse, Marcos? O positivo, ó não sei o que, universal. Então, olha só, o nosso tipo de sangue é esse aí, ó. Mas esse sangue está contaminado. O sangue de Jesus que precisava ser puro. Todo o sangue de bebê produzido é produzido pelo próprio organismo dela. Todo o sangue de Jesus veio do próprio Deus. O sangue de Jesus veio do próprio Deus. Não houve participação nem de José e nem de Maria. E Betão, esse processo todinho, esse trabalho todinho, para quê? Para que tudo isso? Esse sangue puro aí de Jesus, sem pecado, foi derramado lá na cruz do Calvário. E todos os nossos pecados da humanidade foram mutuados e foram perdoados. Só desse jeito. Você pode dizer um aleluia? Não existe pecado tão grande nem sujo que ele não possa purificar. Basta uma gota do sangue de Jesus. Não há principado nem potestade que o sangue de Jesus não possa derrubar. O sangue de Jesus é a coisa mais poderosa do universo.
pode se colocar de pé. Eu lembro que no tempo do José, lá do Egito, Deus tinha um cuidado especial com os seus, né? E lá depois das pragas lá, o faraó, muito duro de coração, não queria ceder. E ele falou: olha, por causa disso, o espírito da morte vai passar por aqui. E a casa que não tiver a marca do sangue do Cordeiro vai ser atingida. Mas aquelas que estão marcadas, irmã Raimunda, bem na porta, bem nos umbrais, todo mundo entra e olha a marca. Você não vê na sua casa: Beto, mas eu não tenho. Tem. Você foi marcado pelo sangue. O reino espiritual, quando passa, quando o mal quer acontecer, ele é criterioso, porque ele vê onde tem o sangue do Cordeiro. E as nossas casas estão protegidas, irmãos. Eu creio e declaro sobre a sua vida. É por isso que nós precisamos declarar todos os dias que a nossa família será toda marcada pelo sangue. Por um minuto, você vai agradecer ao Senhor agora pelo seu precioso sangue remidor. Feche os olhos aí. Senhor, o teu sangue me comprou. Hoje eu sou feliz, tenho uma família poderosa e tenho livre acesso ao céu, porque o Senhor me marcou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi lá e morreu por mim e pela minha família. E eu declaro sobre a minha casa. Aplique fé agora sobre a sua casa. Fale os nomes de quem precisa ser alcançado pelo processo da salvação na sua casa. Aplique fé. Profetize que esse sangue alcançará os teus, e eles serão salvos todos. Ninguém vai ficar para trás. Lembre-se, Jesus é o sinal do céu de que Deus nos ama. Abra os olhos agora. Nós somos uma família lavada com o sangue do Cordeiro, irmãos. O Natal para nós começa com o Salvador. Ele é nossa essência. E Ele foi para uma manjedoura. Para quê? Ele se tornou o pão vivo que desceu do céu. E Ele nos alimenta até hoje, através da sua palavra. E o seu sangue, que não foi corruptível, não foi tocado, foi puro, imaculado, nos deu acesso naquela cruz. O diabo não pode tocar mais em nada que é coberto pelo sangue do Cordeiro. Tenha certeza, o Senhor cuida de você. O Senhor cuida de você. O sangue de Jesus cobre e reconcilia todas as coisas com Deus. Existe uma marca na sua vida, mesmo que você não veja com os olhos naturais. O mundo espiritual vê o sangue de Jesus em você. Você é lavado, você é remido. E todos os dias que você sai da sua casa, onde você anda, o reino espiritual olha: não toca lá, não mexe com ele, não mexe com ela. Ela me pertence. Ele me pertence. Ele tem a minha glória e é marcado com o sangue do Cordeiro. Oh Jesus, nós precisamos levar essa mensagem para que esse sangue seja restaurador nas nossas vidas, nas nossas famílias, irmãos. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Olhe para o lado e diga assim: você é muito amado pelo Senhor. Amém?